O Sérgio, Vamos lá. ele tem o Instagram e o canal, né, do Guardião Católico, e também, né, é atuante aí, participa com um outro canal chamado Tolkien Talk. A humildade, porque ele não usou o anel para dominar ninguém, né? Às vezes que ele usou o anel, na verdade foi o contrário, ele queria era se esconder, achando que isso ia adiantar de alguma coisa, né? Pelo contrário, fazer era deixar ele exposto. Mas assim, a humildade, se não fosse a humildade do Frodo também, não teria conseguido. Agora, assim, quanto às funções, né? Eu acho que o Gandalf, que é o grande responsável ali, né, por costurar tudo aquele as maquinações ali pelo bem, né? Ele participava de reuniões com os grandes líderes, viajava para lá e para cá, conhecia praticamente ali o noroeste da Terra-média todo, já tinha viajado por tudo, sempre fazendo alianças. É, a própria questão da viagem do Bilbo, né, do Thorin, para destruir o Smaug lá, o dragão, ele já foi pensando no futuro, porque ele não queria que o Sauron tivesse um aliado ali no norte. Então, assim, o Gandalf, ele já pensando no tríplice ofício de Cristo, ele assumiu a grande função de profeta. O profeta é aquele que fala como as pessoas vão se salvar, né? Então, se no cristianismo aqui pra gente, o profeta diz, olha, vocês vão se salvar assim, 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 seguindo Deus e tudo mais. Lá o profeta tinha a função de dizer como é que o mal ia ser destruído. Então, o Gandalf sempre atuava para isso ali na Terra-média. Ele sempre falava, olha, tem que ser destruído no Monte da Perdição, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, essa foi a grande função do Gandalf, né? Ele era um ser considerado, fazendo a comparação, era um ser angelical, era mais ou menos correspondente aqui, para nós são os anjos. Então, a função principal do Gandalf é essa. Os hobbits também estão ali na mesma função do Frodo, né, que é aquela das pessoas pequenas, que elas que vão fazer girar as grandes rodas do mundo através da sua falta de ambição e até o tamanho dos hobbits. O Tolkien explicou que simbolicamente representavam pessoas sem ambição, por isso que os hobbits são pequenos, né? Eles nunca querem se colocar em posições maiores do que o que eles são. Então os hobbits estão ali e também para demonstrar a amizade, né? Porque se não fosse a amizade ali deles, também o Frodo não teria conseguido chegar onde chegou, né? Principalmente do Sam, né? Que é o grande companheiro dele ali. O Sam, eu já até fiz um vídeo lá no canal, eu vejo mais ou menos algumas vezes ele atua até como São Simão de Cirene, né? Que ajudou Jesus a carregar a cruz ali durante o caminho, né? Tem aquela passagem que o Frodo diz, eu não aguento mais, eu não vou conseguir mais sair do canto. E aí o Sam diz, olha, eu não consigo levar o anel, mas eu posso levar o senhor. E aí coloca o Frodo nas costas e ajuda na jornada, né? Eu vejo muito São Simão de Cirene, né? Para quem não sabe, é aquele tá lá no Evangelho, né? Aquela pessoa que nem queria tá ali, né? Ele estava só de passagem, provavelmente ele estava passando ali do campo, ele tinha trabalhado na colheita e tudo, e estava passando e viu aquela procissão toda, né? O Jesus passando pelo Calvário, e aí o guarda romano diz, você aí, vá lá e ajude ele a carregar a cruz. Ele não queria, mas acabou, né, assumindo a vocação dele, né? Assumiu a missão para a qual ele foi designado, né? E tudo mais, então, e participou daquela jornada, assim como o Sam também ajudou o Frodo. E aí nós temos também o Legolas e o Gimli, que tem funções menores ali na sociedade, mas não deixa de ter importância também, né? Por exemplo, o Legolas, quando eles chegam ali em Lost Lórien, a presença do Legolas é muito importante, porque os elfos se sentem um pouco mais à vontade, né, de levar aquela comitiva. O Legolas funciona mais ou menos como um diplomata ali, conversando lá com o Haldir e com os outros, com os elfos ali que eram súditos da Galadriel, então também tem sua função. O Boromir, para mim, é um dos personagens que eu não gostava muito, mas depois de estudar mais, né, e saber mais a fundo da história dele, da representação cristã dele, simbólica dele como personagem, eu passei a admirá-lo mais, porque ele é aquele homem poderoso. Ele, apesar de ter caído, ele não queria o anel para si próprio, ele não queria governar ninguém, na verdade ele queria usar como arma para destruir o próprio inimigo. Só que isso também é um erro, né? A gente aprende com a história que você usa a arma do inimigo contra ele
também é um erro, né? Então, a gente pode levar esse ensinamento para a nossa vida. E aí ele se redime depois, né? Eu acho que já estou até adiantando aqui no nosso roteirinho aqui da live, mas o Não, Boromir fica se tranquilo. redime, né? Ele tenta corrigir os erros dele, ele assume para o Aragorn ali, que é o Aragorn ali, ó, apesar do Aragorn ter a função principal de rei, no momento da morte do Boromir, o Aragorn está como se fosse um sacerdote ali, e o Boromir faz como se fosse a confissão para ele, né? Ele se redime dos pecados, se arrepende, e o Aragorn praticamente absolve ali no momento final. Então é um grande guerreiro ali que morreu redimido, né? A gente pode dizer assim. E Sim, sim. e tem o grande, para mim, também um dos meus personagens principais preferidos, que é o Aragorn. Para mim, ele é assim, o exemplo do que a gente deve almejar, né? Dificilmente vamos conseguir ser igual a ele, mas é a pessoa ali, o exemplar a qual a gente tem que se espelhar. Né? Que é um cara que vem de uma tradição, que ele quer manter aquela tradição, ele sabe o que é o certo, sabe o que é errado, ele sabe como ele deve agir, ele tem a fortaleza, ele tem a paciência, ele sabe o momento certo, ele não quer apressar as coisas, por isso que ele diz, eu não vou entrar aqui na cidade como rei ainda, eu só quero é, é, clamar esse título quando Servir, né? realmente merecer, né? Quando realmente for merecedor desse título. Então, ele, para mim, é o exemplo clássico ali do herói, né? Que o Tolkien trouxe com todas as características, né? De um herói mesmo. E representa, na figura do Tríplice Ofício, né? A figura do rei, né? O retorno do rei, né? Assim como Jesus era o filho de Davi, né, descendente de Davi, o Aragorn também vinha de uma descendência importante ali da Terra-média, que vinha desde os Númenóreanos, né? É, ele era, na linhagem de sangue dele, ele vinha da linhagem real de Númenor, que por sua vez tinha sangue élfico e tudo mais, então era um personagem de linhagem tão importante assim, fazendo um comparativo com Jesus, né, que era filho de Davi, né, da linhagem de Davi. Então até isso tem essa semelhança. Então é isso, e cada um assume, né, como você falou, quando eles se separam, né, fica a função de destruir o anel basicamente fica com Frodo e Sam. Então eles assumem essa função, essa vocação e vão do jeito que eles conseguem, sem saber direito o caminho. Aí acabam se encontrando com o Gollum, né? E o Gollum guia eles até dentro de Mordor e tudo e conseguem chegar lá. A função dos outros, a meu ver, passa a ser mais assim, principalmente do Gandalf, é preservar o que vai sobrar depois daquela guerra ali, porque a guerra estava se formando, as forças do Sauron estavam se reunindo, os exércitos do Oeste também, mas só que eles tinham que alguma coisa tinha que ficar. Essa guerra podia destruir tudo, né? Podia destruir toda a Terra-média, podia destruir todo mundo. E aí, mesmo que o Frodo destruísse um anel, o que ia ficar para os povos livres depois? Talvez nada. Então, a função do Gandalf é liderar, né, ajudar na liderança daquela resistência, assim como o Aragorn na aliança com o Théoden, eles organizam aquilo tudo para poder combater as forças para sobrar alguma coisa depois que o anel fosse destruído. Então, acho que a função desses outros personagens passa a ser mais essa mesmo, de preservar o mundo, né, enquanto o Frodo lá está com a missãozinha mais importante, que é jogar o anel no fogo, né, para assim destruir aquela arma mortífera lá do grande inimigo Sauron. Né? Sim, e eu acho que é bem legal, falando um pouquinho dessa missão dos outros, né? Aquele momento final ali, né? Decisivo, em que o Frodo tá adentrando em Mordor e ele se vê, né, separado, né, da Montanha da Perdição por um exército enorme, né? E Uhum, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou atravessar isso sem ser notado, né? E primeiro, ele busca não enfrentar diretamente, mas ele busca ali se infiltrar, né? Novamente, retomando essa questão da humildade, né? Dele saber uhum, as suas capacidades e o que ele poderia ou não fazer. E nesse momento é crucial a atuação, né? Do restante da comitiva que se coloca em marcha diante dos portões de uhum, Mordor, exatamente para chamar a atenção e uma missão de sacrifício, literalmente, né? Eles não sabiam se o Frodo estava lá, né? Eles tinham uhum, essa expectativa de que sim, né? Então que haveria uma esperança, mas eles se colocam em marcha mesmo assim, e eles se colocam à disposição da missão até o final, né? Então, até as últimas consequências desse sacrifício eles vão, né? Assim uhum, como Cristo também, né?
vai até as últimas consequências para cumprir a missão que ele veio cumprir, né? E ali no caso deles, né, é claro que não dá para fazer uma alegoria perfeita, né? Porque Cristo como Deus sabia que venceria, mas eles ali, eles acreditam e confiam na providência. Então eu acho que quando a gente abraça a nossa vocação, muitas vezes a gente se questiona, será que eu estou preparado para isso, né? Será que eu vou conseguir ser um bom padre? Será que eu vou conseguir ser um bom pai? Será que eu vou conseguir ser um bom esposo, né? Será que eu vou conseguir fazer esse trabalho, né, nessa empresa, né, que é desafiador? Uhum. E aí eu acho que a gente tem muito a aprender com eles, esse passo de fé, né? Falou, ó, se essa é a missão que me foi confiada, então eu vou até o fim, né, com ela, acreditando que não estou sozinho. E, de fato, talvez essa enlace da providência aí fez com que eles atraíssem, claro, o exército e o Frodo conseguisse destruir o anel e, por consequência, o salvasse da morte certa, Uhum. né? Porque ali o exército do Sauron era muito mais poderoso e com certeza os destruiria, se não fosse o Frodo também ali para destruir o anel, né? E eu acho que é bem legal também a gente comentar a respeito daquilo que você falou do Sam, né? É um personagem que eu sempre admirei muito, né? Embora pareça que ele não tenha ali um protagonismo e tal, né? Ele é extremamente importante em pequenas tarefas, em momentos cruciais da jornada, e pelo fato dele nunca querer tirar o protagonismo ou, né, a missão de levar o anel que era do Frodo, nunca se coloca no lugar do Frodo, né, nunca quer trocar de lugar com ele. E pelo contrário, ele serve, né, o Frodo naquilo que ele precisa em todos os momentos. Né? Desde o início do filme ele já era um servo, né, era ali o jardineiro, e também amigo, mas já era um servo, e continua sendo servo até o fim, né? A ponto de carregá-lo, né, literalmente nas costas para a Montanha da Perdição. Então, eu acho que é muito legal a gente entender a importância de cada missão e de não querer, né, enxergar na vocação do outro, né, às vezes, ou na função do outro, algo que é maior, que é mais importante, que eu quero almejar aquilo também. Fala, não, Uhum. peraí, eu tenho as minhas capacidades, eu tenho as coisas que eu posso fazer dentro daquilo que é a minha missão, que são extremamente importantes, e que se eu deixar de fazer, vão fazer muita falta. Né? A gente pode fazer uma série de paralelos, né? Mas eu vejo muito hoje uma inversão dessas funções, às vezes, entre homem e mulher, às vezes, né? Então, a Uhum. função do homem é mais importante, então a mulher quer fazer, ou o homem quer fazer a função da mulher, e às vezes cada um tem uma aptidão, né? E as duas aptidões são igualmente importantes, e os dois têm que fazer muito bem aquilo para que dê certo, né? No fim, e que as coisas, e cada um cumprindo a sua vocação, as coisas funcionem bem e ambos cheguem à salvação da sua alma, né? E também, claro, a propagar o reino de Deus nesse mundo também, né? É aquela coisa dos dons, né? Cada um recebe seus dons e você tem que usá-los, né, pelo bem da comunidade. O Sam, ele, para quem não sabe, ele foi inspiração do Soldado Raso, quando Tolkien participou da Primeira Guerra Mundial. Ele participou ali da mais sangrenta batalha, né, da Primeira Guerra Mundial e onde mais morreu britânicos em todas as guerras mundiais, todas as guerras nas quais eles participaram, né? Foi uma guerra totalmente sangrenta. O Tolkien viu o pior lado da guerra ali, né? Se há que é um lado melhor, mas o pior Tolkien conseguiu ver ali. E o que destacou nele, pelo menos ali dos colegas dele militares, foram justamente em inglês é chamado Batman, mas não é o Batman, né? Não é o Batman o herói da DC Comics, Batman, para nós são os ordenanças. É tipo assim, todo oficial tem os ordenanças, que são aqueles que são os faz-tudos ali perto dele, né? Ajuda, auxilia e tudo. E esses Batman, que para nós são os ordenanças, foram o que saltou aos olhos do Tolkien durante a guerra, porque ele viu que eram pessoas humildes, simples, mas que cumpriam a sua missão fidedignamente conforme lhe era determinado. Né? Enquanto os grandes comandantes estavam lá no quartel-general e dando ordens e tudo mais, no dia a dia da guerra, ele via que quem se destacava eram esses soldados rasos. E foi isso que ele trouxe para os hobbits e especificamente para o Sam. Né? Ou seja, aquela pessoa simples que vai assumir sua missão e cumprir aquilo que lhe foi determinado. Né? E aí entra a questão da humildade, de você aceitar a sua missão, a qual você foi incumbido, e você realizá-la. Né? Tanto é que numa carta, na carta 100, acho que é na 131, que não está completa no livro As Cartas, mas ela veio completa no outro livro aí de dois tolkienistas, do Christina Scoyle e Wayne Hammond, e nesse pedaço da carta que não está no livro As Cartas, o Tolkien fala que o Sam é o principal herói da história. Talvez por isso, porque ele foi o mais humilde de todos e o que mais cumpriu a sua missão, aquela missão a qual ele foi designado, que era acompanhar o Frodo até o final. Isso ele fez. Quando o Frodo não conseguiu andar, ele colocou o Frodo nas costas. Quando o Frodo não conseguiu levar o anel, ele colocou o anel no dedo, né?
E olha que coisa interessante, ele colocou o anel no dedo do coração de Mordor, né? E não foi perseguido por causa disso, porque quando o Frodo colocou o anel, lá depois que eles passaram pelos Argonauts, por ali, esqueci o nome do local, o Sauron olhou para o Frodo, né? E conseguiu visualizar, e houve aquele conflito, a voz do Gandalf com o olhar do Sauron e tudo, e aquele conflito na mente do Frodo. E ele teve que tirar o anel bem rápido. Mas o Sam colocou o anel no coração de Mordor porque ele não tava, a intenção dele era usá-lo unicamente para o bem, que era chegar lá na montanha. Então ele colocou o anel e nem o Sauron se tocou disso. E nem os Nazgûl, ninguém ali do exército maligno viu que ele estava usando o anel ali no Mordor. Porque a missão dele era tão pura, tão humilde, né? Ele estava tão despido de vaidade, de qualquer interesse particular, que ele ia chegar lá no final. E foi isso que ele fez. O Frodo já não estava mais aguentando. Se não fosse o Sam, o Frodo não teria chegado lá. Então, esse é o grande destaque do Sam, né? A amizade que ele demonstrou, a fidelidade que ele mostrou para o Frodo, que era patrão e amigo dele. Então, o Frodo, importantíssimo aí para essa história. Frodo não, o Sam. Sim, sim, com certeza. Sim, o Sam. E aí eu queria te fazer uma pergunta, saber a sua opinião, né? A respeito daquele momento final aí, falando que a gente voltou para esse contexto ali da Montanha da Perdição e tudo mais, né? Será que o Frodo ele falhou em cumprir a vocação dele ali naquele momento, né? Em que ele dá aquela titubeada e fala, não, eu vou ficar com o anel para mim, né? De certa forma, a providência agiu ali, talvez, né? E tudo correu bem. Mas será que ele falhou? Como é que a gente pode enxergar isso daí? Sim e não, né? Ele falhou. A missão dele falhou, porque a missão dele, desde lá do Conselho de Elrond, era: eu vou destruir um anel. Então a função dele era destruir um anel. Ele chegou na beira da montanha, lá no fosso lá das Cracks of Doom, lá das Fendas da Perdição. Chegou lá na beira do fogo e na hora de jogar o anel, ele disse: não, eu não vou fazer isso, eu vou ficar com o anel para mim. Então ali foi a falha dele. Só que a gente pode recriminá-lo por causa disso? Não. O próprio Tolkien disse que ele falhou. Você está na carta lá que o Tolkien fala: o Frodo falhou na missão. Só que ao mesmo tempo ele fala que o Frodo era a única pessoa naquele contexto, naquela época, naquele mundo, a única pessoa que conseguiria chegar até lá, né? Então somente o Frodo ia chegar na borda ali, na beira do abismo ali, do fogo, e de jogar o anel. Então era só o Frodo, nem o outro teria conseguido. Talvez tivesse falhado antes, tivesse morrido antes, ou tivesse acontecido outra coisa que não teria conseguido chegar lá. Era só o Frodo. E por que Tolkien disse que ele falhou, né? Como é que pode? Ele era o único que podia chegar lá e ter falhado. Só que é que tá. Ele não se confiou apenas na capacidade dele, né? Um abraço aí para a Sheila, que chegou agora aqui na live. Valeu, Sheila, minha amiga aí. Então, por que a gente não é uma falha? Porque ele não se confiou apenas em si. Como você falou, a questão da providência. Se lá atrás ele não tivesse demonstrado a compaixão, a misericórdia ou a pena em relação ao Gollum, para quem não sabe, quem destruiu o anel foi o Gollum, né? Lá no final, quando o Frodo coloca o anel no dedo, ele chega a colocar o anel no dedo ali nas Fendas da Perdição, ele desaparece, mas o Gollum já pula em cima dele, se atraca com ele ali e dá uma mordida no dedo dele e puxa o dedo com o anel e tudo, né? E é naquele momento ali de gozo, de tudo, o Gollum, tá, meu anel tá, e cai dentro do fogo. E aí assim o anel é destruído. Então, o anel foi destruído por causa da misericórdia do próprio Frodo. Então, quando ele aplicou a misericórdia ou a pena com o Gollum, a providência divina atuou em favor do Frodo. Então, ele falhou. Ele falhou em jogar literalmente o anel lá. Mas se ele não tivesse demonstrado aquela misericórdia antes, o anel não teria sido destruído. E acabou sendo destruído. Então, a missão foi um sucesso, foi frutuosa, apesar da falha do Frodo. Então, o Frodo falhou, mas a missão foi um sucesso, por causa da misericórdia que ele demonstrou. Então, essa é a grande lição aí desse finalzinho. Legal, legal. E a gente pode fazer também esse paralelo, né? Dentro da própria misericórdia divina para conosco, né? Então, às vezes a gente, assistindo o filme ou lendo o livro, né? A gente acaba acusando alguns personagens e falando, poxa, mas como é que ele foi capaz de fazer isso, né? O próprio Frodo chegando até lá e vai desistir agora, né? Naquele momento, a primeira vez que você assiste o que você lê, você fica angustiado, falando, mano, não acredito, né? Tá ali, né? Chegou tão longe. E aí você já começa a julgar ele, né? Como é capaz. E o próprio Boromir também.
é uma cena super revoltante, né? Nossa, como é que ele pode ter traído até a Uhum. comitiva? Um homem que era de também linhagem nobre, se esperava tanto dele e ele, né? E aí, quando a gente se coloca no nosso lugar, né, como Sam, a gente vê quantas vezes a gente faz isso, né? Quantas vezes a gente trai a nossa missão, quantas É. vezes a gente foge da nossa missão, muitas vezes com uma intenção boa, mas desviada, né? Então, eu querendo fazer isso, mas eu acabo cometendo um pecado, eu acabo cometendo um erro, eu traio a Deus, né? Às vezes eu magoo as pessoas que eu amo, Uhum. eu traio a minha missão ali como Frodo, eu acabo me apegando ali àquilo que são as minhas vontades, né? Embora aparentemente eu esteja numa missão de sacrifício, né? Às vezes eu tô dentro de um casamento, enfim, logo vai nascer também meu filho, então a gente fica nessa, nossa, paternidade, como é exigente, como deve ser exigente e tal. E aí a gente fala, nossa, eu tô nessa missão de sacrifício já, né? E aí, quando a gente para fazer um exame de consciência mais apurado, a gente percebe que a gente está muito apegado ainda a muitas coisas, né? Uhum. E a gente acaba cometendo essas traições do Boromir, do Frodo, ao longo do caminho, mas há essa esperança, dessa misericórdia de Deus, de fato, de nos perdoar e de não nos abandonar, né? Ali no momento que o Frodo mais precisou, ele colheu o fruto da misericórdia, né? De ter permitido que o Gollum vivesse, para que a missão dele tivesse esse empurrãozinho ali, né? Que ele precisou naquele momento. Então, relembrando isso também, né? Não estamos nunca sozinhos e apesar das nossas falhas, né? A gente pode nos redimir, a gente pode voltar para Deus através da confissão, enfim, né? Ou através do próprio exame de consciência, da reconciliação com os nossos irmãos também, né? Muito bom. Inclusive, assim, a gente já pode ir para as virtudes, né? Virtudes teologais. Então, por isso que o Frodo ele representa melhor a caridade, né? Que a caridade é o amor. Então, foi o amor que Frodo sentia ali pelos amigos, pelo mundo que ele vivia, por tudo que ele conseguiu chegar até o final. Já o Gandalf representa a esperança. Onde o Gandalf vai, ele inflava os corações, né? Dos povos livres, dos poderes do bem, inflava, né? Para que eles pudessem lutar contra o mal. E o Aragorn é a esperança. O Aragorn é fé, esperança é a fé, né? O Aragorn é a fé, porque ele veio para cumprir uma antiga profecia, né? Nos tempos antigos e tudo, havia uma antiga profecia de que um rei ia voltar, um descendente ali de Isildur ia voltar e ia para destruir o mal. E o Aragorn acreditava naquela profecia. E ela tem até um reflexo no sonho que o Boromir tem. O Boromir e o Faramir tiveram um sonho, né, de uma voz que falava um poema lá que fala busca a espada que foi quebrada e tudo, tá? Referindo-se ao Aragorn. E o Aragorn é que vem para cumprir essa profecia, né? E ele tinha fé naquilo, ele tinha fé que ele era o escolhido para fazer aquilo, né? E realmente é o que ele faz. Outra coisa, os três grandes personagens, que são essa que eu chamo de a trindade ali do Senhor dos Anéis, que é o Gandalf, o Frodo e o Aragorn, cada um morre à sua maneira, né? Assim como Cristo morreu para nos salvar, o Gandalf literalmente morreu, né? Quando ele luta com o Balrog ali dentro de Moria. Ele morre e depois retorna. O Frodo, ele recebe aquele ferimento no ombro e ele é curado, entre aspas, mas aquele ferimento nunca ficou bom. E tanto é que ele nunca encontrou mais paz ali na Terra, mesmo depois da guerra. Tanto é que ele recebe aquela dádiva de ir embora para as terras imortais. Ou seja, ele praticamente morreu ali, é uma morte simbólica, né? Ele teve que morrer, ou seja, ir embora da Terra-média e sair do plano dos mortais aqui e viver com os imortais. E já o Aragorn também. O Aragorn ele não morreu, literalmente, porém ele teve que ir para baixo da terra, né? Jesus não foi na mansão dos mortos. Aragorn teve que passar por baixo da montanha, encontrar os perjuros, né? Aquele exército dos mortos, invocá-los para depois sair, né? Então foi uma morte simbólica. Então os três personagens, assim como o Cristo, morreram e retornaram. Tudo isso para poder salvar a nossa querida Terra-média. Que legal, eu nunca tinha feito esse paralelo do Aragorn, né, representando ali uma das faces também de Cristo, né, como rei, retornando, né, para redimir, vamos dizer, aqueles que eram aquele exército das almas ali que tinham uma dívida, né, com Uhum, Gondor. Eu não tinha feito esse paralelo, né, de Cristo voltando ali, né, na mansão dos mortos para que eles pudessem ser finalmente libertos, ele entrado na vida eterna, vamos uhum. dizer assim, né. E o paralelo, bem legal, muito interessante. E ainda falando do Aragorn, queria te fazer uma pergunta que sempre foi uma dúvida minha mesmo também. Onde que ele estava até então, né? Ele estava fugindo da vocação dele, ele estava com medo, ele estava esperando o momento certo, ele não queria assumir esse... Como é que era, né? Porque ele aparece ali como um passo largo, mas ele estava meio disfarçado dentro da Terra-média, né? Ele não tinha ainda assumido essa grande vocação do escolhido do rei de Gondor, do herdeiro de Isildur e tudo mais, né?
Eu acho que é mais a questão do tempo certo mesmo, né? Eu acho que ele nunca fugiu da vocação. Ele sempre atuou, ele sempre foi guerreiro. Ele chegou a viver na juventude em Rohan, serviu em Gondor também, com outros nomes, né? Para não revelar quem ele era. Porque também ele, como chefe dos Dúnedain, ele tinha que ser furtivo. Ele não podia se revelar abertamente, porque o Sauron sempre procurou esse herdeiro para destruí-lo, né? Porque o Sauron também tinha como foi Isildur que cortou o dedo dele, né? E pegou o anel para si, então ele era ressabiado assim com essa linhagem. Então ele tinha receio, queria destruí-la. Então ele tinha que ter esse sigilo todo. Mas ele foi no momento certo, né? Ele fez tudo o que ele tinha que fazer para chegar lá. O prêmio dele, que ele queria também, né, era Arwen, né? E o Elrond falou: olha, a minha Sim. filha não vai ser esposa no mínimo tem que ser do rei dos homens. E aí o Aragorn, né, aquele incentivozinho a mais, e aí ele faz tudo para conseguir. Como eu falei, o Aragorn ele seguia as tradições, ele conhecia as tradições antigas, ele sabia, tinha conhecimento de Eru e Ilúvatar, dos Vard, dos Mara, tudo. Ele sabia aquilo porque ele estudou em Valfenda, ele morou em Valfenda, então ele teve contato com aqueles elfos que participaram até das guerras de antigamente, como o Elrond, né? Então ele sabia de tudo isso. Ele era o protótipo de rei ideal, digamos assim, para o Tolkien era o Aragorn, que foi inspirado naqueles grandes reis da Idade Média, como o São Luís, rei da França, por exemplo, né? Que serviu de inspiração aí para a criação do Aragorn. Então eu não acho que ele fugiu da raia, eu acho que ele, na verdade, estava esperando o momento certo, até para ser aclamado pelo povo, porque ele não podia ele só chegar alegando sangue, né? Não, eu sou herdeiro de Sim. Isildur, eu quero ser o rei, tá, 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 tá. Não, ele provou, ele teve que primeiro provar que ele era merecedor daquele posto. E é o que ele faz lá na Batalha dos Campos do Pelennor e tudo mais, o grande líder que ele se mostrou ser, e ali ele foi realmente aclamado, não teve contestação de nada, e aí finalmente assumiu o posto ali, não só rei de Gondor, mas rei de Arnor também, restaurando assim o Reino do Norte. Ele ficou o grande rei, né, dos reis de Arnor e Gondor. Criou novas leis, decretos e tudo, respeitando a região dos hobbits, respeitando os reinos menores, apesar deles ainda serem meio que súditos dele. Perdoou vários inimigos ali, os que se aliaram a Sauron, porque talvez tenham sido enganados com falsas promessas e tudo. Ele foi esse rei misericordioso também. Ele caçou os orcs, caçou alguns inimigos, mas aqueles que quiseram pedir perdão e fazer novas alianças, ele fez com, por exemplo, o pessoal de Harad ali, né? Dos Harad e tudo, eles fizeram novas alianças e a paz reinou depois. Então, é o arquétipo do rei perfeito ali no Aragorn. Legal, legal. Muito bem, maravilha. Eu acho que a gente explorou bem ali. Acho que não tem nenhum tema faltando. A gente tinha feito algumas anotações para a gente não esquecer de nada, mas acho que ficou bem, bem Uhum. fechadinho. Se tem algum comentário para finalizar, para a gente encerrar já a nossa live? Eu quero agradecer a oportunidade, o Ricardo, ao grupo aí Lolec, né? O pessoal lá de Campinas, né? Que vocês moram. Campinas, isso. Pessoal de Campinas. Muita gente aqui que me acompanha no Tolkien Talk, no Guardião Católico, eu não consegui falar o nome, mas eu não vou nem citar mais ninguém, porque pode eu esquecer alguém. Obrigado aí, mas obrigado. Eu vi todos os comentários aqui de vocês aqui embaixo. Eu agradeço aí a presença de todos. Esse vídeo eu vou querer, depois vou pegar ele, Ricardo, eu vou jogar lá no Guardião Católico, eu costumo fazer isso, né? Quando eu faço alguma participação, eu Legal. gosto de colocar lá depois, então vou colocar isso aqui Maravilha. também. Convido a todos aí que vão ver, estão vendo agora, que vão ver depois esse vídeo, para conhecer o Guardião Católico, o Tolkien Talk, e acompanhar a gente, divulgar aí para os amigos. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. Deus abençoe a todos. E a você também, Ricardo, aí na sua função aí no grupo. Que Deus abençoe o grupo também. Que todos sigam Amém, aí amém. fiéis à nossa Santa Igreja. Que Nossa Senhora os proteja e Deus os abençoe. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo que participou também. Esse tema sempre me motiva bastante a falar. Espero que a gente tenha outras oportunidades também. Foi muito legal. E para quem é de Campinas, fica o convite. Grupo todo sábado às 18h30, lá na Paróquia Nossa Senhora das Dores, no Cambuí. Muito obrigado, então, Sérgio. Deus abençoe a sua missão Valeu. também no Guardião Católico, Tolkien Talk. E vamos, que esse ano os fãs de Tolkien vai ser importantíssimo aí, né? Segundo semestre tem a série e tal, então todas as expectativas de volta disso. Então vamos ter muita coisa esse ano para desenvolver nesse sentido aí, viu? Muito obrigado. Valeu. Tudo de bom. Abraço. Valeu, Tchau. valeu, obrigado. Tchau, tchau, pessoal.